começar essa segunda sessão, onde nós começaremos a trajetória dos nossos intérpretes, né? A partir daquela introdução feita pelo professor Fernando Novaes sobre as interpretações do Brasil. E o início do percurso dos nossos intérpretes será feito a partir do Oliveira Viana, né? E fundamentalmente porque nós vamos começar a discussão dos intérpretes a partir do pensamento político brasileiro, né? Que fundamentalmente se debruçou sobre a questão da construção do Estado Nacional no Brasil. E é evidente que o início por aqui, no fundo, diz respeito à problemática discutida na última aula sobre as nações e os nacionalismos. Não é isso? Então, é evidente que nós partiremos, digamos, do pensamento político brasileiro, nesses termos, para, de alguma maneira, dar continuidade àquilo que foi discutido na aula anterior. A indicação bibliográfica para vocês na bibliografia básica é o livro Instituições Políticas Brasileiras, né? Primeiro volume, a Psicologia Política. No segundo volume, a Tecnologia das Reformas. E a terceira parte, a Organização da Democracia no Brasil. Não é isso? Bom, como nós abordaremos esse pensamento político brasileiro, dando continuidade às discussões iniciadas na aula anterior, né? Eu quero começar dizendo a vocês o seguinte: a rigor, o pensamento político brasileiro é feito pelo pensamento autoritário e conservador. O que isso significa? Que temos alguma colaboração, digamos assim, da esquerda brasileira? É verdade. Mas que, por exemplo, o pensamento liberal brasileiro não produziu propriamente um pensamento político. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo a vocês é que nós iniciarmos o curso com Oliveira Viana tratando do pensamento político brasileiro, digamos, pelas mãos de um conservador, diz respeito não simplesmente a uma escolha de um conservador, mas porque grande parte do pensamento político brasileiro vem pelas mãos dos conservadores, né? Isso é uma característica, digamos, da pobreza franciscana do pensamento político liberal no Brasil, que não nos oferece, digamos assim, um caminho que pudéssemos perseguir dessa maneira. Então nós vamos seguir tratando do pensamento político brasileiro exatamente por essa tradição do pensamento conservador e faremos aproximação por temas diversos que estão presentes na obra do Oliveira Viana. Esse é o primeiro ponto, porque em geral os alunos perguntam por que, ao tratar do pensamento político brasileiro, nós partimos de um conservador como Oliveira Viana. Nós podemos dizer o seguinte: são poucas as biografias ou a bibliografia sobre o Oliveira Viana, poucas boas. Existe até um volume de trabalho importante, mas são poucas as que são boas. É um autor maltratado nesse sentido, né, por aqueles que se dedicam a escrever sobre ele. Mas aqui eu acho que é importante registrar alguns aspectos. Eu não quero tomar muito tempo, mas é necessário registrar alguns aspectos em torno de quem é o Oliveira Viana, né? Que eu acho que é um ponto de partida importante para nós. Ele é um católico conservador, praticante, né? Que nasceu ali em 83, né? Ano do nascimento do Getúlio, da morte do Marx,
É isso? Nascimento do Keynes. Nascimento do Keynes. É esse Pura ano. coincidência. Pura coincidência. Coincidência histórica. Impressionante. Mas nascido em Saquarema, no Rio de Janeiro. Isso aí não é coincidência. Não, aí não. É difícil. Né? Então Oliveira Viana nasceu nesse momento em Saquarema, no estado do Rio, e é formado em Direito, né? E onde concluiu o curso na Faculdade de Direito de Niterói em 1916. A primeira obra do Oliveira Viana é Populações Meridionais no Brasil, em 1920, é o primeiro trabalho dele, onde de maneira original, no pensamento social brasileiro, ele procura identificar certos tipos característicos da formação social no Brasil. Digamos, contrariando a tradição de considerar, digamos, o povo brasileiro como um corpo homogêneo. O que eu acho importante nesse sentido, já identificar desde o primeiro trabalho do Oliveira Viana, Populações Meridionais, é, no fundo, uma profunda aversão à importação de modelos de interpretação do Brasil importados. Né? Na verdade, ele inaugura uma longa tradição do pensamento social brasileiro de buscar aquilo que é específico do Brasil. Certo? Portanto, ele busca analisar a sociedade brasileira nas suas especificidades e, desde populações meridionais, vai buscar, digamos assim, no meio geográfico, clima e solo, em fatores sociais, na cultura, biológicos, linhagem e raça, nós vamos voltar a isso, não é? Elementos explicativos da formação de um povo diferente, um povo que traz um conjunto de especificidades que ele vai se debruçar em torno dela. Portanto, em busca da especificidade do Brasil, esse católico conservador, que é na verdade um congregado mariano, não é? É um típico fluminense, digamos, nascido em Saquarema, mulato e racista. Certo? O Brasil produz esses tipos. Não é? Ele é profundamente ligado à terra, não é? Ele mesmo qualifica isso, né? Sua fazenda é uma fazenda decadente, ali no estado do Rio de Janeiro, mas por ele amada, né? Onde ele encontra tudo que para ele é importante. Eu digo a vocês, nascido em Saquarema, aqui é importante para que nós tenhamos também um campo comum de compreensão. No Império, Saquarema era um nome usado genericamente para os conservadores, não é isso? Falamos de uma tradição conservadora do Império, na qual o Oliveira Viana é herdeiro, que reúne nomes como Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro Leão, que é o Marquês de Paraná, José Tomás Nabuco de Araújo, o pai do Joaquim Nabuco, pernambucano, entre outros. São grandes conservadores do Império e vários deles eram fluminenses ligados ao café, em geral, a áreas decadentes do café. E quando eu insisto nisso, que ele é um conservador católico, religioso, praticante, é porque isso vai ter reflexos profundos em sua trajetória profissional e que, de alguma forma, nós passaremos aqui ao longo da exposição. Em primeiro lugar, o Oliveira Viana, para nós entendermos o seu pensamento, ele encontra-se na linha de resistência ao racionalismo político moderno. O que isso significa? Essa linha de resistência ao racionalismo político moderno. Significa, por exemplo, que ele pode ser situado num espaço muito além dos católicos, dos conservadores católicos, num espaço, digamos assim, entre o Hegel e o Carl Schmitt, passando por Savigny e a Escola Histórica de Direito Alemã. Isso
significa dizer o quê? Por exemplo, em relação ao Savigny, que é um teórico alemão importante, direito, não é isso? Da escola, digamos, do historicismo alemão no direito, que recusa, digamos, o projeto modernizante do iluminismo, tido por ele como abstrato, artificial. É um homem de grande importância para Oliveira Viana. Isso, na verdade, no direito, significa, em outras palavras, a ligação da validade da ordem jurídica com a sua adequação aos valores pertencentes a uma cultura determinada. Significa dizer, que é uma frase famosa do Savigny, ele diz o seguinte: eu não conheço o homem, eu conheço o alemão, o francês e o inglês. Portanto, não há homens, há cidadãos e nacionalidades. Esse é um homem muito importante na formação do Oliveira Viana. Quando eu falo da resistência ao racionalismo político moderno, isso pode tomar uma outra feição de um autor que tem uma influência muito importante sobre o Oliveira Viana, que é o Carl Schmitt, alemão, que na realidade traça, nas suas linhas de teorização, uma noção de conflito que não pode ser eliminado, conflito social que não pode ser eliminado, e que recusa ideais humanistas de uma paz universal. Esse é o Carl Schmitt, criticando a ideia de uma unidade política da humanidade como um bem, já que, segundo ele, abro aspas, no dia em que todos os povos, as religiões e as classes sociais excluíssem entre si a possibilidade de conflitos, não haveria mais política ou Estado. Não é? E o Carl Schmitt, num trabalho clássico, chamado A Crise da Democracia Parlamentar, escrito nos anos 20, também abro aspas, revela a descrença no liberalismo parlamentar, digamos, na democracia parlamentar, dizendo, e olhando para a situação alemã e a situação nos anos 20, diz: o sistema parlamentar tem por base de funcionamento a publicidade e a discussão. A discussão como conflito de interesses é sobreposta a ela, como conflito de opiniões, e assim simplesmente reproduz o poder constituído, e nada transforma. Diante dos impasses, por exemplo, da Alemanha dos anos 20, o Carl Schmitt faz uma crítica devastadora, digamos, ao arranjo da democracia parlamentar e, de alguma maneira, da vida, digamos, da democracia parlamentar e do liberalismo político. Então, seja pelo Savigny, seja pelo Carl Schmitt, uma outra característica marcante, não só que o Oliveira Viana é um católico conservador, mas é um profundo antiliberal. Nós estamos diante de alguém que tem horror ao liberalismo. É um antiliberal. Né? Então isso marca alguns aspectos iniciais para a gente entender isso. Nós estamos diante de quem ao olharmos o pensamento político brasileiro. Agora, entendendo isso, um segundo ponto é como analisar o pensamento do Oliveira Viana. Digamos, num certo roteiro introdutório para entender esse intérprete do Brasil. Né? Na verdade, a gente entender o pensamento do Oliveira Viana é um esforço que deve partir do quadro geral em que ele pensa os problemas do Brasil. Ou seja, e para ele isso, a partir de um quadro geral onde prevalece a lógica das políticas das classes dominantes no Brasil. É a partir daí que a gente tem que entender o pensamento do Oliveira Viana. Como ele pensa os problemas a partir da lógica política das classes dominantes no Brasil. E aí nós perguntamos, que lógica é essa? É uma lógica sempre circunstancial, flutuante,
que toma forma, ora, de um liberalismo conservador, ora de um autoritarismo também conservador. Não é? O que a gente poderia dizer, e de alguma maneira isso aparece, não é? Atribui-se a essa descoberta, digamos, desse caráter flutuante das classes dominantes no Brasil, digamos, dessa lei de comportamento das classes dominantes no Brasil, a um grande conservador do Império, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, na sua frase conhecida, ele dizia, né? Como me comporto? Quando a liberdade estava ameaçada, fui um liberal. Quando a liberdade passa dos limites do tolerável, sou um conservador. Portanto, também nas palavras de um outro político tradicional do Império, pernambucano, Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante, de Albuquerque, dizia: nada se assemelha mais com um Saquarema do que um Luzia no poder. Em outras palavras, ele está dizendo: nada se aproxima mais de um conservador do que um liberal no poder no Brasil. Ou seja, todos esses exemplos, o Bernardo Pereira de Vasconcelos e outros, na verdade, exemplifica o que, de alguma maneira, podemos traduzir nos termos depois que é tratado pelo Oliveira Viana, quando ele vai tratar do marginalismo das nossas elites, há o quadro de extrema oscilação das elites brasileiras. O que o próprio Bernardo Pereira de Vasconcelos diz em certo momento: essas pessoas não são nada. Num momento elas estão liberais, no outro estão autoritárias. Mas em ambas as circunstâncias somos conservadores. Sob a forma liberal ou sob a forma autoritária. E na realidade, quando a gente olha essa, digamos, para entender o pensamento do Oliveira Viana, a gente tem que entender essa lógica oscilante das elites brasileiras, ora sob a forma autoritária, ora sob a forma liberal democrática, não há nenhum constrangimento em relação a isso. Concretamente, a gente percebe permanentemente na história do país uma inflexão do liberalismo para o autoritarismo ou do autoritarismo para o liberalismo. Não é isso? Se nós olharmos, e não preciso falar sobre o Império, se nós olharmos os últimos 50, 60 anos no Brasil, nós teremos um leque de exemplos que ilustram essa demarche zigue-zagueante, por exemplo, de liberais brasileiros que não tiveram dúvida de interromper o processo democrático, implantando a ditadura em 64 e, em certo momento, conduzir uma abertura lenta, gradual e segura, capaz de, sob a roupagem liberal, digamos assim, manter o poder. Não é? No fundo, quando interessa romper o processo democrático, e é isso que o Bernardo diz, quando as liberdades, digamos assim, não é, passa dos limites do tolerável, não é, em face do medo relativo aos seus interesses particulares, não se perturbam e são autoritários. E em vários momentos, inclusive, usam o poder militar, a partir do momento que ele é constituído, que funciona como um partido político em vários momentos. Muito bem. Isso posto, nós vamos avançar. Então, quem é Oliveira Viana? Como é que a gente entende o pensamento político do Oliveira Viana, digamos, partindo dessa ideia do caráter oscilante das nossas elites? Né? Qual é o problema central para ele? Não há dúvida quanto a isso. É o problema da soberania do Estado. Né? O terceiro ponto que a gente... Então, quem é ele?
como a gente pensa aquilo que ele, sua reflexão. E, em terceiro momento, qual é o problema central? Não há dúvida que é a soberania do Estado. Portanto, o problema para o Oliveira Viana é o mesmo problema do Hobbes. Não é? A constituição de um Estado uno, indivisível, cujos interesses não podem se confundir com os interesses privados. E aqui não é o problema da forma de governo, dos tipos de regime político, mas sim o problema da soberania do Estado, portanto, da constituição de um poder incontrastável que não possa ser desafiado. Não é? A rigor, estamos falando da Constituição e da problemática da Constituição do Estado moderno no Brasil. Não é? Ele trata isso olhando, por exemplo, para a Europa, falando de alguma forma na Constituição dos Estados Nacionais Europeus, já no livro de Instituições Políticas ele parte disso. Vê a supremacia do Estado sobre o senhor feudal, sobre as corporações urbanas, sobre o poder da igreja, num processo onde o Estado vai submetendo todos os poderes privados à sua soberania indivisível. Não é? Ele passa, evidentemente, pelo Hegel, e a formulação do Hegel de um Estado ideal, pelo Carl Schmitt, não é? Que, novamente, e valendo do Carl Schmitt, diria ele que o soberano é quem decide sobre o estado de exceção, portanto, aqui a ideia de soberania do Estado, não é? Que está no livro O Conceito do Político, é uma caracterização idêntica à associação do Estado ao monopólio da violência legítima, tá certo? Cuja força não pode ser enfrentada, não é? Se apropriando, na realidade, daquilo que o Schmitt fala, sobre a impossibilidade do liberalismo encontrar fundamento último na legitimação dentro da racionalidade política moderna para orientar a ordem pública. No fundo, o que ele está dizendo é que, digamos, a racionalidade política moderna assentada nos ideais liberais, no fundo, é uma racionalidade incapaz de constituir o Estado moderno e orientar a ordem pública. É interessante olhar porque ele persegue essa questão da soberania do Estado, e vejam, no Brasil, eu falei do Carl Schmitt já 2 vezes, isso é interessante, no Brasil, quem redige o ato institucional número 5 é um discípulo do Carl Schmitt. Professor Luiz Antônio da Gama e Silva, que foi professor da Universidade de São Paulo, da Largo São Francisco, catedrático, único reitor da USP, reeleito. Foi quem redigiu o AI-5. Não é? Interessante, ministro da Justiça no governo Costa e Silva redige o AI-5, e aqui nós podemos dizer, né? Dizem que após a redação do AI-5 pelo professor Gama e Silva, o presidente Costa e Silva aliviou. Era pior. Era pior. Não é? Com um pressuposto muito claro, que está no preâmbulo do ato institucional número 5. A força cria o direito. E não ao contrário. Não é? No fundo, uma interpretação da vida política, e aqui eu estou retomando Carl Schmitt porque nós estamos nesse campo do pensamento político conservador brasileiro, de que a política é uma esfera de atividades que se distinguem das outras pelo tipo de relação que constitui a vida política. Basicamente, relação entre amigos e inimigos, onde o que é decisivo é eliminar o inimigo. Então, quando eu falo que o ato institucional número 5 foi redigido por um discípulo do Carl Schmitt, nós estamos falando
de uma tradição do pensamento conservador que toma forma na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e que, na realidade, tem uma visão sobre a vida pública e da vida política nesses termos aqui. Certo? Então, e eu estou destacando isso para que vocês entendam o profundo caráter antiliberal do pensamento político do Oliveira Viana. Na verdade, nós podemos aqui, eu já vou adiantar, depois eu vou voltar lá na frente, evidentemente ele tem horror aos comunistas, mas um horror que é compatível ao horror que ele tem dos liberais. Certo? Então, comunismo e liberalismo são expressões da desordem. Certo? Isso é importante e nós vamos voltar adiante. E aqui eu faço um parênteses para a gente pensar o seguinte. Por que a desordem? Porque, evidentemente, assim, como eu disse, o problema da soberania do Estado. Estamos diante de um conservador como esse. E se você quiser entender sempre a cabeça de um conservador, antes de tudo entenda que o primeiro problema para ele é o problema da ordem. Depois vem todos os outros. Não é isso? Então a soberania do Estado rebate, fundamentalmente como uma questão central no pensamento do Oliveira Viana, no problema da ordem, que de alguma forma o liberalismo é incapaz de garantir. Né? E nós vamos ver particularmente num país como o Brasil. Né? Ele vai avançar, e aqui para nós é importante, tomando essa questão central, por que na realidade ele tem o seu pensamento político é constituído com tamanha repulsa, digamos, ao liberalismo, à liberal-democracia. Né? E isso, evidentemente, ele vai tratar construindo o que ele chama aqui de uma psicologia política e, ao mesmo tempo, uma genealogia das instituições políticas brasileiras. No fundo, para mostrar a inadequação do liberalismo e as necessidades, na verdade, de construção da soberania do Estado. Aqui um ponto importante também para a gente firmar. Para o Oliveira Viana, na realidade, o Estado é uma tarefa a ser construída. Portanto, a problemática da soberania do Estado é de um Estado moderno que ainda não se constituiu. Tá certo? Que é uma realização a se fazer. No caso, tratando da psicologia política e das instituições políticas brasileiras, para tentar enfrentar essa questão, ele, na realidade, vai avançar sua reflexão no pensamento brasileiro, chamando a atenção sobre a necessidade de se considerar os pressupostos históricos relacionados à conformação das instituições políticas no país. O que significa isso? Novamente, contrapõe-se ao racionalismo político moderno, principalmente aos liberais, mas também aos positivistas e aos comunistas, dizendo, afirmando a necessidade de pensarmos a nossa psicologia política e nossas instituições políticas a partir de uma análise cuidadosa da estruturação social brasileira. Portanto, na verdade, pensar a psicologia política e as nossas instituições demanda uma análise cuidadosa do que é a sociedade brasileira. Essa é a ideia. Nesse sentido, fugindo, digamos assim, depois também nós vamos voltar nisso, da construção de instituições que nada tenham a ver com o que é a sociedade brasileira. Certo? Bom, quando ele olha para essas especificidades da nossa estrutura social, o que ele observa? Algumas características marcantes. Ele diz: a formação social do Brasil deita raízes em 4 séculos de história e que vai conformar um complexo cultural. A rigor, para Oliveira Viana, não há exatamente um povo brasileiro ou uma cultura brasileira. Não é? Mas aqui ele fala de um complexo que toma certas características.
não é? A base da formação desse complexo cultural, ou digamos, nossa estruturação social, é a grande propriedade de terras e o domínio do fazendeiro sobre o espaço territorial, na condição de senhor. E, evidentemente, essa condição vem da capacidade de controle que o grande proprietário tem sobre a população no latifúndio. Nesses termos, ele diz, essa capacidade de controle dá origem a duas instituições de direito privado que são a base, digamos assim, da estruturação da vida política brasileira. Ele denomina como clã feudal e clã parental, que são duas instituições de direito privado elementares na formação dessa sociedade. O clã feudal, na verdade, ele diz, envolve os elementos mais combativos e mais leais ao grande proprietário. Na realidade, homens livres, localizados em terras próximas ao domínio, organizados de forma hierarquizada, que atuam com a função de defesa e ataque da grande propriedade, voltada para a ampliação dos domínios e do prestígio político do grande proprietário. Isso é o clã feudal, que é a primeira instituição de direito privado. Não é? No fundo, agrega fundamentalmente a capacidade de ataque e defesa do grande proprietário. É uma população, ele diz, a população masculina com capacidade de luta. O clã parental deriva, de alguma forma, da família senhorial, mas pode ultrapassar os seus limites. O clã parental pauta-se na solidariedade de sangue, englobando crias e protegidos, que são educados como filhos, afilhados, filhos espúrios, e parentes chegados por afinidade civil ou religiosa. Isso é o clã parental. Então, são duas instituições básicas de direito privado, dizer, que constituem a base da organização da vida política nacional que deita raízes em 4 séculos. O que é central quando ele descreve assim? Ele diz, tais instituições políticas de direito privado não teriam possibilitado, isso para nós é central, o desenvolvimento de uma experiência comunitária de construção de verdadeiros espaços públicos e de uma consciência de sentimento e de interesse coletivo. Em outras palavras, essa forma peculiar de organização forma tipos sociais, instituições, usos e costumes, onde prevalece o individualismo, o privatismo, o insolidarismo e o personalismo. De uma outra maneira, ele diz, a estrutura econômica social do período colonial, da onde rebate a nossa formação, desenvolve, de alguma forma, 2 tipos de solidariedade básicas. A solidariedade em torno do senhor, da nobreza territorial, que se caracteriza por uma relação radical de dependência da capacidade de ataque e defesa do grande proprietário. E por outro, a solidariedade em torno da família do latifundiário, caracterizada por laços de consanguinidade ou compadrio. Não é? Isso é importante para nós porque, nesse sentido, o Oliveira Viana diz o seguinte: se eu olho a psicologia política e a natureza das instituições políticas que são construídas desde a colônia, onde predomina o individualismo, o privatismo, ele diz, que tipo de solidariedade é possível numa sociedade assim? Ele diz de 2 tipos. Um sentimento de solidariedade em torno do senhor e em torno da sua família. E por quê? Porque numa sociedade marcada pela profunda dominação, pela violência levada às últimas consequências, não preciso dizer a vocês que é um risco viver sem a proteção de um senhor, diz o Oliveira. Não é? Então,
evidentemente, assim ele caracteriza a constituição de um povo massa, que está vinculado a uma relação de dependência parental e de proteção física explícita. O individualismo familiar e do senhor prepondera e a ordem social não gesta espaços de interesse coletivo, capaz de desenvolver um sentimento comunal. O que está na cabeça do Oliveira Viana aqui? A formação de uma sociedade ganglionar. Essa é a imagem que ele usa, uma sociedade ganglionar em que o exercício da solidariedade comunal não encontra espaço, a não ser uma solidariedade vertical. É a solidariedade com quem manda e nunca com o seu igual, diz ele. Evidentemente, o que está na cabeça dele? A diferença fundamental com a Europa e mesmo com os Estados Unidos. Não é? O que tem na cabeça dele? A vida comunal europeia. Ele diz que são espaços que se constituem como espaços de convívio entre comunidades, de identificação comunal, evidente em sociedades hierárquicas, mas são espaços de convívio coletivo. Ele está falando do feudo, ou, digamos assim, das terras comunais, tá certo? Da religião, que é um espaço de agregação coletiva. Nos Estados Unidos isso é importante, então ele olha para o norte e nordeste dos Estados Unidos, menos para o sul. Ele fala, por exemplo, a religião, digamos, o protestantismo ascético, e que vão conformando espaços de convívio coletivo que, na realidade, dão sustentação para uma verdadeira experiência de vida comunitária. Ele diz, aqui não é. Aqui não. Aqui, na verdade, estamos diante da constituição de instituições de direito privados, clã feudal, clã parental, que dá base para uma vida política e uma psicologia política marcada pela profunda pobreza de experiência comunitária. É isso que ele diz. Qual é o desdobramento disso? Ele diz, ao final do período colonial, não contávamos com qualquer instituição popular que se assemelhasse às comunidades de aldeia ou de cidades da Europa. Sequer a pequena e média comunidade americana. No fundo, ele diz, o desdobramento disso com a independência do país, no início do século XIX, é que os clãs são levados a se reagruparem em partidos políticos de caráter puramente defensivos. Portanto, estar em um partido político, no momento da independência, ou a partir da independência, era para um clã a forma de se defender da arbitrariedade de seus adversários, de outros clãs, manter ou ampliar o poder de mando do grande proprietário. Ele diz, essa associação dos clãs em partidos políticos nunca obedeceu critérios de natureza social, religiosa ou econômica, mas claramente de natureza política para fins eleitorais. E é exatamente por aqui que denomina, ele fala, é da origem, no fundo, a origem de uma nova instituição política no Brasil, que é o clã eleitoral, cuja base de formação é o clã feudal e o clã parental, mas agora com uma base mais ampla, municipal, regional e com grande dificuldade, por vezes, nacional. A dificuldade de constituição de partidos nacionais no Brasil. O clã eleitoral reflete o domínio político e partidário de determinadas famílias, diz Oliveira Viana. Não é isso? Com práticas políticas referidas à responsabilidade familiar, ao nepotismo, ao banditismo coletivo e ao fanatismo religioso. E como isso se afirma propriamente depois da independência?
na formação dos nossos partidos políticos, sem dúvida alguma, mas fundamentalmente no que nós podemos tratar de uma simbiose entre a propriedade da terra, as classes políticas e o Estado. O poder local dos coronéis é uma representação concreta dessa simbiose entre o privatismo e os interesses públicos, entre a propriedade da terra, a formação de uma classe política e da própria Constituição do Estado brasileiro. Simbiose entre a propriedade da terra, a classe política e o Estado. Onde está a força do clã eleitoral? Pergunta. Na capacidade de arregimentar o povo massa, historicamente submetido ao domínio do senhor, que sem qualquer proteção do poder público é levado a se articular em torno de um clã eleitoral. Se nós olharmos, estamos falando, em grosso modo, daquilo que ficou conhecido como voto de cabresto de uma vida política empobrecida que nasce nessas condições, né? O povo massa, que até então não tivera qualquer participação na vida política ou eleitoral, passa a participar da vida pública. De forma limitada, sem dúvida alguma. Mas integram, por vezes, as condições de disputas eleitorais. No fundo, um povo massa que pode ser representado, e a denominação de povo massa aqui para o Oliveira Viana tem um caráter muito preciso. De um povo que se caracteriza, antes de tudo, por não ter, a partir da ausência de experiências comunitárias e tal, é um povo que se caracteriza, antes de tudo, pela ausência de vontade no sentido amplo do termo, no sentido da força política e da vontade política. O que ele diz? A vontade do povo é a vontade do seu senhor. Por isso a ideia de povo massa. Vejam, se está claro, digamos assim, certa configuração da psicologia política assentada nessas instituições de direito privado e da ausência de experiências comunitárias, de espaços públicos efetivos de convívio, de uma vida política rica, não tem, né? O Oliveira Viana dá um passo para nós importante para olhar, a partir dessas características gerais, certos traços da heterogeneidade da sociedade brasileira, que para nós é importante. Isso é um quadro geral da psicologia política e das instituições. Lembrem sempre, vamos olhar, por que, no fundo a pergunta é, por que o liberalismo aqui não funciona? Essa é sempre a pergunta dele. A inadequação de uma vida política liberal, digamos. Quando ele olha para a heterogeneidade da sociedade brasileira, ele critica a ideia de uma homogeneidade, tal como os nossos legisladores veem. Aqui o alvo, vocês viram no texto, tem um alvo fundamental, eu vou voltar nisso, que é o Rui Barbosa. Né? Ele tem um profundo... Ele diz, esse senhor Rui Barbosa é um senhor... Ele chama Rui, né? Tem Rui. Nem Rui Barbosa, Rui. Pega no pé do Rui Barbosa para dizer assim, é um homem de bom coração, um homem de boa vontade, só que não sabe o que é o Brasil. Importa uma instituição inglesa, uma Constituição inglesa, que é a Constituição de 1891. Ele escreve um livro desancando o Rui Barbosa, chamado Idealismo na Constituição, para dizer, o senhor Rui Barbosa é um brasileiro com cabeça de inglês. Certo? Como, aliás, grande parte dos seus seguidores, que importam instituições políticas estranhas à realidade nacional. Então sobe, coitado do Rui, ele escreve um capítulo inteiro contra o senhor Rui, certo? Ele diz, é um homem de boa vontade e tal, mas... Então, ele vai dizer
contra, né, vai escrever contra essa suposta homogeneidade que vem os nossos legisladores, dizendo: não existe um único tipo social no Brasil, mas no mínimo 3 tipos sociais que ele descreve no livro Populações Meridionais, que é o primeiro livro dele, que ele já enfrenta essa questão, como já tinha dito. 3 tipos sociais que também trazem consigo uma psicologia política própria. Quais são esses tipos sociais? Ele diz: os sertões geraram o sertanejo. As matas, o matuto, não é? E os pampas, os gaúchos. Não é? Ele diz, digamos, nesses 3 tipos sociais básicos que constituem o Brasil, na região norte, no centro-sul e no extremo sul, ele diz, claramente prevalece entre esses tipos sociais o matuto, o homem das matas. Portanto, não prevalece o sertanejo do norte, tampouco os pampas do sul. O matuto, por ter maior peso na massa social do país e na zona onde ele se constituiu, foi, evidentemente, o centro de gravitação política que consolidou o Brasil a partir do período colonial. Então, está falando do homem das matas, é o homem do centro-sul. Esse tipo social, para o Oliveira Viana, teria permitido inclusive a estabilidade política e a consequente manutenção da nossa unidade territorial. Qual é a marca dele? Aí o Oliveira Viana escreve já no Populações Meridionais. Depois ele desenvolve isso num livro de 3 anos depois, Evolução do Povo Brasileiro, 23. Ele diz o seguinte: a marca desse tipo brasileiro característico que é o matuto é a dispersão e o isolacionismo. O matuto do Centro-Sul, com as suas virtudes, entre aspas, pacíficas e ordeiras, dos seus instintos de brandura e moderação, do seu horror ao sangue e à luta, teria permitido o desenvolvimento de uma elite dirigente, responsável pela estruturação do Brasil, independente, e que impediu a fragmentação do país. Então, no fundo, ele está dizendo, prevalece daqueles tipos sociais o sujeito que tem horror à luta, o horror ao sangue, o moderado. Ele diz, contra o sertanejo, e principalmente contra os gaúchos, forjados na violência da fronteira e na necessidade da estabilização política, inclusive pela organização armada. O matuto não. O matuto é o isolacionismo, é a dispersão no território, é um homem brando. Isso que prevalece. Isso para ele é marcante, digamos assim, porque isso ele escreve, eu estou tratando dessa maneira, ele diz: certamente as dificuldades de atuar contra a fragmentação do país seria muito maior se prevalecesse a psicologia do sertanejo ou do gaúcho. De qualquer maneira, de qualquer forma, com esses 3 tipos sociais, ele diz, prevalece de alguma maneira esse caráter ganglionar do país, onde não há um sentimento profundo de nacionalidade. A rigor, para Oliveira Viana, não existe nação. A nação é algo a ser construído a partir da soberania do Estado. E já vou adiantar aqui para vocês, no fundo, é o Estado que constrói a nação, dadas as peculiaridades da sociedade brasileira, e não a nação que constrói o Estado. Certo? Para a gente já avançar. Ainda sobre a heterogeneidade da sociedade brasileira, ele faz uma distinção básica. Ele diz, então nós temos esses tipos, mas uma outra distinção importante aqui
é a distinção entre a cultura das elites e a cultura do povo massa. Ele diz, no processo de formação do povo brasileiro, essas duas categorias se diferenciam sobremaneira. O que ele fala, digamos, das elites brasileiras? Vou abrir aspas, uma passagem do Instituições Políticas, do Populações Meridionais. Ele diz: é absolutamente impossível compreender a história das classes nobiliárias e dirigentes do Brasil sem ter sempre em vista esta distinção essencial. O antagonismo que acentuamos existir em instituições políticas brasileiras entre a cultura do povo massa e a cultura das elites não é só assimilável modernamente, vem de longe e está na raiz mesma de nosso povo e revela-se desde os primeiros dias da nossa formação. Então, como é que ele olha para a elite? Ele diz: cada família se assemelha a uma república. Olha o caráter ganglionar, dado fundamentalmente, antes de tudo, pelo caráter das nossas elites. Ela deita raízes profundas, identificadas, as nossas elites, na nobreza europeia, mas transplantada para cá no processo de colonização, que se expressa no desenvolvimento de uma nobreza da terra. Essa nobreza se desenvolve tendo por base a grande propriedade autossuficiente e isolada, com características de clã. Ele olha que a partir da independência há certas forças de aglutinação no império que passam a, de alguma forma, articular uma elite dirigente no país. Que ele até tece elogios para a elite do império, ele acha melhor do que... né? Mas, de qualquer maneira, ele olha para a substituição da monarquia pela república, conduzindo e formando reforçando o caráter ganglionar da nossa oligarquia rural e regional, agora organizada, nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco, agora organizada sob uma forma de uma república federativa, não é? Com todas as características reforçadas do atomismo que caracteriza o Brasil. E o povo massa? Se a nossa elite se caracteriza, cada família se assemelha a uma república, então, mandonismo local, essa coisa toda. E o povo massa? É uma estrutura muito diversa daquela que se identifica a aldeia agrária europeia, ou, digamos assim, a experiência dos Estados Unidos. O povo massa submetido ao controle do clã, dá para Oliveira Viana, ela aparece, o povo massa, como um produto da origem profundamente antidemocrática da sociedade brasileira. Do clã feudal, do clã parental e do clã eleitoral, derivado da propriedade da terra. O povo massa, onde prevalece o individualismo, a falta de solidariedade, essas características são produtos de um aprendizado histórico de séculos, incapaz de gerar instituições democráticas baseadas na solidariedade e no espírito público, como ocorreram em outras experiências nacionais. E o que ele conclui disso, para a gente também avançar? No fundo, nós temos um quadro histórico de formação social adverso à constituição do povo e de uma elite nacional vinculada aos interesses públicos, particularmente ao Estado. Tá certo? No fundo, o que ele diz, antes de tudo, essa experiência histórica não permite a constituição de um povo com virtudes políticas, de uma elite que possa conduzir a construção nacional. É um problema. Como é
que isso se desdobra no pensamento do Oliveira Viana e que para nós aqui é importante? De um lado, ele diz, no marginalismo das nossas elites. Eu toquei antes, agora nós vamos voltar. O que significa o marginalismo das nossas elites? Um comportamento recorrente de importar tudo que é estrangeiro e adaptar aos seus privilégios. Evidentemente, isso é uma força contrária à Constituição do Estado soberano no Brasil. Mas aqui, vejam, ele está diante de um impasse, digamos. Que a própria reflexão do pensamento político dele a partir da constituição dessas elites marginais leva. Qual é o problema? Fundamentalmente imaginar com quem nós podemos contar para constituir um Estado Nacional verdadeiramente soberano. Porque no fundo, em outras palavras, ele está dizendo, nós não podemos contar com o povo que não se constituiu como tal. Certo? Povo massa. E ao mesmo tempo, uma elite que se constitui com essas características também é uma força de, digamos assim, de fragmentação política do país. Como superar esse problema? De grandes proporções. Vocês viram, quando ele trata das reformas, um problema fundamental é o problema de neutralizar as oligarquias locais, não é isso? É uma questão crucial aqui. A constituição de um Estado soberano passa necessariamente pela problemática de neutralizar o poder, a força das oligarquias locais e submetê-las ao poder central. Certo? Evidentemente, isso não será feito nos quadros do liberalismo. Não será feito, digamos, pautado no sufrágio universal. Ele fala longe disso. Ele diz aqui, o liberalismo, na verdade, joga permanentemente pela distensão e pela fragmentação do Estado. O que ele está olhando? A Constituição de 1891, a Constituição republicana. Ele ataca de frente e diz o seguinte: em que condições organizamos um país como esse sob a forma de uma república federativa? Constituímos uma república das oligarquias e, portanto, a derrubada da monarquia agrava os problemas da unidade nacional. Nesse sentido, Oliveira Viana está dizendo, e por isso a crítica violenta ao Rui Barbosa e àqueles que fazem a Constituição de 91, ele diz, nós estamos importando uma república federativa, o espírito americano, sem que isso seja a sociedade americana. E isso vai se refletir, na realidade, na radicalização da fragmentação do poder político e no enfraquecimento do Estado central. Portanto, aqui, uma das tarefas cruciais para o Oliveira Viana é, na realidade, neutralizar o poder das oligarquias locais, e isso não será feito sob a ordem liberal democrática, como eventualmente possa pensar o senhor Rui. Mas vejam, a pergunta é, novamente, com quem eu vou contar para constituir um Estado soberano? Com o povo massa não é possível. Eu tenho que neutralizar as oligarquias locais. Ele diz, mantê-las sob controle. Então a pergunta é recolocada. Vejam, a pergunta é boa e a resposta é precária, mas isso não importa para nós. Eu vou só passando que ele vem, vocês viram no texto, ele vem com uma história, né,
com a questão dos homens de mil. Então, um capítulo inteiro que é tratando, na realidade, de você conseguir recrutar uma elite dirigente com um verdadeiro espírito público. Talvez a gente ainda tenha esse problema, certo? Né? Digamos, uma elite dirigente com um verdadeiro espírito público, a imagem do Homens de Mil é uma figura bíblica, né? Então, são eleitos que pudessem, na realidade, integrar as fileiras do Estado moderno no Brasil e constituir um Estado soberano. Certo? Na verdade, imunes aos interesses privados, que de fato atuassem em prol do bem público e da nação e do Estado Nacional. Eu estou dizendo que a pergunta é boa, a resposta é precária, mas não importa a resposta. Muitas vezes é isso, né? A resposta pode não ser boa, mas a pergunta é boa. E rebate numa outra característica, porque vocês poderiam, e nós poderíamos incluir nessa discussão, dizer o seguinte: neutralizar as oligarquias locais significaria avançar em reformas econômicas e sociais, digamos, que pudessem transformar a base econômica e social do país como uma forma de neutralizar essas oligarquias. Aqui, esse impasse nos revela uma outra característica do Oliveira Viana. Ele é um agrarista. Ele é contra a industrialização do país. Em que sentido? Na verdade, o ideal de sociedade para ele é o Brasil agrário, profundo. Eu comecei a falar lá no começo da aula, a fazenda dele, mesmo que decadente, é o lugar que ele gosta. Certo? A pergunta é por que um conservador político como ele, com toda essa problemática da organização da vida política nacional e da soberania do Estado, é contra a industrialização do país? Que, aliás, ele diz que não vai avançar. Esse livro que ele escreve aqui, o História Social da Economia Capitalista, também o História Social da Economia Pré-Capitalista no Brasil, esses dois livros, ele escreve para dizer uma coisa: o capitalismo no Brasil não avançará. Certo? E de onde vem isso? Não só a descrença, como o horror ao avanço. No fundo, porque, novamente, estamos diante de um grande conservador que tem uma crítica moral ao desenvolvimento do capitalismo. Para ele, o capitalismo é adoração ao bezerro de ouro, adoração ao dinheiro, a tudo que ele despreza no que diz respeito aos seus valores éticos e morais mais profundos. Certo? Portanto, aqui, alguém poderia, evidentemente, questionar, falando: olha, mas neutralizar as oligarquias significa transformar a base econômica e social. Certo? O conservadorismo dele, digamos, de forma mais clara, não reside necessariamente, a gente pode depois voltar a discutir, principalmente nos seminários, não reside necessariamente na sua aversão ao liberalismo político, ao liberalismo aplicado às instituições brasileiras. Que esse é um erro básico. Na verdade, no fundo, o que eu estou querendo dizer, não é o problema do autoritarismo no Oliveira Viana que o torna radicalmente conservador. Porque eu comecei a dizer no início da aula que a lógica das classes dominantes no Brasil toma feição liberal ou conservadora, portanto, sempre conservadora, né? Liberal ou autoritária, não importa. Então, isso é uma coisa muito clara, eu quero insistir nesse sentido, não é o caráter autoritário que dá o traço conservador aqui. Veja bem. O que dá o traço conservador, fundamentalmente, é, na realidade, no fundo, o seu horror à transformação econômica e social do país. É isso que dá o caráter conservador mais profundo. Evidentemente que eu estou neutralizando aqui
o que ele representa também em termos da tradição do pensamento conservador do Império. Então ele diz coisas, né? Então, por exemplo, pegar o livro A Evolução do Povo Brasileiro é racista, certo? É a representação daquilo que essa tradição do pensamento conservador traz do Império. Tem que branquear o país, tá certo? Com um povo desse o Brasil não vai para frente, tem tudo isso, certo? Então, evidentemente, aqui eu estou de alguma forma historicizando essa parte, digamos, porque se você olhar grande parte da geração do Oliveira Viana, se não a sua totalidade tem essa visão, certo? Poucos. Mas eu quero centrar fogo no problema, onde está o conservadorismo dele. Não está no caráter liberal ou autoritário, mas está no caráter, de alguma forma, regressista do ponto de vista econômico e social. Certo? Está claro esse ponto? Eu quero encerrar a exposição tratando, na verdade, de alguns aspectos que eu acho que são importantes. Uma crítica muito forte que o Oliveira Viana faz ao federalismo no Brasil. Isso aqui é importante porque a gente, habituado às vezes, inclusive no debate mais recente, olha, o problema da descentralização, por exemplo. Não, porque descentralizar, porque o poder local, na verdade, o que ele está nos dizendo é que o poder local no Brasil sempre foi horroroso, certo? E na realidade, a gente pode dizer que grande parte do que vai acontecer a partir de 30 é uma atuação clara, a partir da Revolução de 30, de neutralizar o poder local, em certo sentido, digamos assim, construir o Estado moderno. Isso é uma dimensão que muitas vezes a gente perde, porque a tarefa do Getúlio a partir de 30 e das forças que comandam o país a partir de 30 não é só construir uma economia moderna ou uma sociedade urbana industrial. É também construir o Estado moderno. Não é isso? Nesses termos. Então, por exemplo, se nós olharmos o Estado Novo, cerimônia do Dia da Bandeira depois do Estado Novo. A primeira cerimônia do Dia da Bandeira. O Getúlio faz uma cerimônia muito interessante. Ele pega, são colegiais com as bandeiras, ele coloca uma bandeira do Brasil num mastro bem alto e as bandeiras dos estados ao nível do chão. E a cerimônia é o seguinte: tira a bandeira da Bahia, queima, põe a bandeira do Brasil no lugar. Tira a bandeira de Pernambuco, queima, põe a bandeira do Brasil no lugar. A cerimônia é rápida e termina com um discurso muito curto dele logo depois do Estado Novo. Aqui existe um poder, que é esse aqui. Certo? Nenhum poder local pode desafiar esse poder. Mesmo São Paulo em 32. Não é isso? Na verdade, nós estamos dentro, digamos, de uma dinâmica de construção política e que é importante a gente entender porque um sujeito como esse, que eu acabei de descrever a vocês em linhas gerais, é um ativo participante do governo Vargas. Uma das dimensões é o problema da centralização do poder político. Que, aliás, dizer o Estado Novo, Getúlio deveria ter avançado mais. Foi pouco. Podia. Né? Francisco Campos também acha que podia. Tinha um pessoal ali mais duro, né? A frase de Francisco Campos: Estado Novo é a verdadeira Revolução de 30. Estado Novo é a verdadeira Revolução de 30. Não é? Mais do que isso, e aí eu vou avançar para o final da exposição, que eu já falei demais para a gente poder dialogar. O Oliveira Viana faz uma crítica à liberal-democracia, um antiliberal.
ao mesmo tempo, é uma figura decisiva na montagem da legislação trabalhista no Brasil e sindical. É decisivo. E aqui é uma questão sempre complicada. Como é que eu explico a presença dele, não só no governo Vargas, digamos, a questão da soberania do Estado é um dos aspectos, mas na realidade a participação destacada dele na legislação, digamos, social e trabalhista. Não é? Isso é um outro aspecto importante da trajetória de um conservador como esse, que tem esse diagnóstico no pensamento político, essa interpretação da vida política nacional. Interessante porque aqui a gente tem que pensar fundamentalmente a influência, né? Eu comecei a falar no começo agora, é importante para nós. Ele é um católico influenciado, digamos, pelo movimento de reformas inaugurado na encíclica Rerum Novarum, né? Que, entre outras coisas, a encíclica diz que, digamos, o avanço da economia de mercado é incompatível com os valores morais do cristianismo. Não é isso? Então, o que eu estou dizendo, no fundo a participação dele, não só no Vargas, por um lado a questão da soberania do Estado, mas por outro é o solidarismo cristão que o coloca na linha de frente da montagem, digamos, da legislação trabalhista, certo? Isso é importante porque, inclusive eu não vou avançar nisso para a gente não desviar do assunto, por exemplo, vai eliminando certas teses de que a legislação trabalhista no Brasil foi cópia da Carta de Lavoro, porque é o fascismo italiano, toda essa bobajada que a gente ouve o tempo inteiro, tá certo? Não é isso. Certo? No caso do Oliveira Viana, e vocês puderam de alguma forma ver no texto, ele diz o seguinte: ele não absolutiza a democracia como um valor inviolável, longe disso, como um valor supremo. Ele diz que o problema da democracia no país, antes de tudo, é um problema social e econômico e não somente um problema político e institucional. E critica o sistema parlamentar a partir da instituição da República, dizendo que inexistiam condições históricas para o livre exercício das decisões políticas, capazes de gestar uma opinião pública organizada, sindicatos fortes, imprensa independente, grupos sociais e corporativos organizados. O que ele diz? Ele diz: em contraposição aos mecanismos de participação típicos da democracia liberal, representados especialmente pelo voto universal e pelos partidos políticos, pelo parlamento, que aqui são espaços de manifestação dos clãs, ele defende a organização da sociedade a partir de grupos sociais articulados em corporações. Ele diz: é a ossatura de tais instituições políticas que podem atuar no sentido de dar ossatura ao Estado Nacional, configurando instrumentos da ordem social em que o conflito de classe não seja explicitado, mas disciplinado. O que ele diz? Devemos fazer isso através da construção de sindicatos, agregando a cultura pelo gosto, o gosto pela cooperação, pela solidariedade. Um sindicalismo com o papel de agente corretivo e retificador dos complexos políticos herdados da colônia, que crie formas de solidariedade social. Na sua visão, a legislação trabalhista e a sindicalização são formas de gerar o solidarismo, evitando uma sociedade onde o mais forte massacre o mais fraco. Aqui a coisa do solidarismo cristão dele, ele olha o povo massa como uma criança que deve ser protegida, que é incapaz de se defender da violência daqueles que mandam. Certo? Permitindo ao povo massa que lentamente altere seus hábitos e a cultura em uma perspectiva superior à existência.
Não é? No fundo, ele diz, é uma política dirigida à garantia da ordem social. Não espere que de uma sociedade dessa nasçam sindicatos livres e atuantes. É um dever do Estado moderno construir a sociedade que não existe. E as suas instituições, não esperando que o livre jogo das forças em conflito produzam. Certo? Ao contrário, diz Oliveira Viana, dos nossos legisladores liberais, o espírito de clã seria reforçado caso adotássemos instituições políticas liberais. Certo? E nesse sentido, a constituição de instituições políticas capazes de organizar o Estado Nacional são fundamentais. Vejam, aqui é uma questão. O que está na cabeça dele? Quando ele fala da soberania do Estado, é no fundo no sentido de a constituição de um poder incontrastável capaz de se desdobrar em instituições políticas capazes de organizar o país, ordenar. Por isso que eu disse lá no começo, aqui novamente, o horror ao conservador e a desordem. Na cabeça da Oliveira Viana, mais perigoso que o povo massa organizado em sindicato e instituições de cooperação coletivas é a ralé, a rafaméia, a choldra deixada à própria sorte. Incapaz de constituir uma nacionalidade rica e um poder político centralizado. Certo? Então essa é a questão. Já estou dizendo isso porque, evidentemente, toda a interpretação, não vou entrar aqui para não desviar do assunto, a gente pode discutir, toda a interpretação aqui diz respeito, na verdade, à questão da legislação trabalhista, sindicato, tanto patronal, porque não é só organizar o trabalhador, não. Patronal organiza a sociedade como um todo, diante de um poder superior que não pode ser enfrentado. Não é isso? Todas essas dimensões rebatem no problema, de um lado, da ordem, não é isso? Um componente do controle das forças sociais em conflito. Quem são os inimigos aqui? Os liberais, os comunistas, então, organiza sindicato, mas não vem fazer revolução, e os oligarcas, que atuam contra a soberania do Estado. São esses três inimigos. Liberais, comunistas e oligarcas. Certo? Então, isso é um quadro importante para a gente entender, inclusive, a própria, por exemplo, olhando aí a questão da legislação sindical, trabalhista, tem um componente da ordem e, ao mesmo tempo, da incorporação social numa nova nacionalidade que vai ser criada. E eu insisto nesse ponto, de fato, para dizer a vocês que nós estamos, por exemplo, aqui diante de um autor que, menos preocupado em importar a Carta de Lavoro da Itália, nada disso, ele está preocupado na constituição de instituições políticas que tenham alguma aderência à sociedade brasileira. Certo? Então, ele tem horror a isso. Então, por exemplo, na cabeça dele, vamos importar a Carta de Lavoro da Itália. Não vai funcionar. Não funciona importar a Constituição Americana, não funciona importar. Não é isso. Por isso que eu comecei com o ponto anterior lá, para tratar desses aspectos. Tá certo? É isso. Um outro aspecto só também, eu não vou desenvolver, porque senão vai ficar muita coisa, é como, ao lado, digamos assim, desse pensamento conservador, né, digamos assim, dessa tradição do pensamento político conservador brasileiro, que trata a questão da soberania do Estado assim, numa outra vertente do pensamento conservador brasileiro, se constituem forças progressistas. Estou falando particularmente do positivismo, que vai ser uma força social e política decisiva, principalmente entre os militares brasileiros, favoráveis à ordem,
mas ao mesmo tempo ao progresso do país, que tem um projeto claramente de transformação econômica e social. Tá certo? Isso, na verdade, eu não vou avançar porque, de alguma maneira, é uma certa simbiose do que vai dar no governo Vargas e nas forças que vão conduzir o país para a industrialização depois. Não é a praia do Oliveira Viana, ele não quer isso. Certo? Ele acha que até que vai dar certo. Em certo momento ele fala, não, que no Brasil não tem carvão, não vai dar certo. Certo? Ele não gosta. Que, aliás, nós vamos ver também no Gilberto Freire. É a mesma coisa. Na verdade, onde está o... Porque o pessoal acha que o conservadorismo, tal, o negócio da democracia racial, não é. O caráter conservador mais profundo, evidentemente, tem o lado político conservador, mas o caráter mais profundo é o caráter da conservação da sociedade pretérita, dado o horror que o Gilberto Freire tem ao capitalismo, ao indivíduo que o capitalismo produz, guiado pelo amor ao dinheiro. Eles têm horror, tanto o Oliveira Viana quanto o Gilberto Freire. Por isso, por exemplo, eu indiquei a vocês para a próxima sessão o Gilberto Freire, por exemplo, um livro interessantíssimo, Além do Apenas Moderno. É uma crítica violenta, uma das críticas mais bem feitas, na verdade, sobre a coisa da ética capitalista, moral. Certo?